O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de conversar hoje com o escritor, divulgador do Espiritismo, um verdadeiro missionário, Isaías Claro. Seja bem-vindo, Isaías. Caríssimo André, caríssimo Gilberto, que está nos bastidores, telespectadores queridos, o meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão e a minha alegria, André, por retornar a Ribeirão Preto e novamente participar do Visão Espírita. Isaías, nós estamos precisando conversar com nossos telespectadores. Eu acho que isso deveria ser, inclusive, pauta das conversas de família, né? Apesar que as famílias hoje estão conversando pelo WhatsApp, preocupa muito. Mas as exigências materiais, independente da classe social de E a A, subiram muito. E o tempo parece que ficou menor, porque todos em cada escala tendem a atender uma demanda. Essa demanda, ela vem consumindo o tempo e consumindo de uma forma muito forte as pessoas, os espíritos encarnados. Só que isso traz uma dor que está aparente. Será que é a nossa natureza espiritual conflitando com as dificuldades materiais? É isso que estamos experienciando? Ou estamos mais materialistas e por não ter o que queremos, estamos sofrendo? Nós podemos responder a esta indagação sob ângulos diversos. E eu escolho um destes ângulos. Nós podemos, André, dividir a humanidade em dois grupos. O grupo das criaturas fisiológicas e o grupo das criaturas psicológicas ou espirituais. Infelizmente, o grupo das criaturas fisiológicas é muito maior do que o grupo das pessoas psicológicas e espirituais. Segundo um pesquisador norte-americano, 60% da humanidade vivem em função do sexo, 30% em função do estômago e somente 10% vivem em função do intelecto, do moral e do espiritual. Veja você, 90% da humanidade ocupados com o comer, o beber, o vestir, o morar, segurança, questão patrimonial, financeira. É bem verdade que muitos destes que estão inseridos nos 90% são honestos, cuidam da família, dos filhos, de um modo geral, mas de uma maneira muito humana, muito rasteira, muito no terra a terra, sem uma visão espiritualista da vida. Não é por acaso que temos, somando depressivos, estressados e ansiosos crônicos,
quase metade da população encarnada. Passam de 2 bilhões, chegando quase a 3 bilhões, o número de estressados, ansiosos e deprimidos, em função desta visão estreita da vida, com pouca cogitação, com pouca busca de caráter espiritual. Aí que está, nós chegamos no ponto. A busca do caráter espiritual levaria à busca de uma crença. Sim. A busca de uma crença levaria à busca, dependendo da crença que se escolhe, né? Vamos falar aqui das religiões que são meios e não fins, para que se chegue em algo. Então, o que temos observado também é que as religiões que se preocupam com o lado espiritual, elas estão em baixa, porque elas não trazem essa visão muito materialista, de conquista. E junto com isso, o que nós estamos observando, que a cada dia que passa, o Mestre Jesus é um ilustre desconhecido. Ele está ficando desconhecido. Porque os ambientes em quais ele participa, e eu te dou um exemplo claro disso, exemplo simples. As casas hoje, no final do ano, terão Papai Noel, mas não terão presépio. Sim. Eu estou dando um exemplo bem prático para observar que há um distanciamento. Hoje, a Bíblia foi o primeiro livro e o livro mais vendido e mais conhecido, mas eu diria que é o menos lido. Então, o que nós estamos experienciando então? É uma evolução do materialismo exacerbado e um distanciamento do Cristo, e por conta disso nós chegamos naquilo que você falou, 2 bilhões, porque a conta não fecha. Você quer uma conquista material, você não tem, por N razões. Como é que você vai ter estrutura íntima para lidar com as perdas? E nós estamos começando a ver números aí assustadores, um deles é o dos suicidas. Que contribuição, que sugestão, que orientação você pode passar? André, você tem razão. Jesus é o homem mais comentado de toda a história e o menos conhecido. Nós temos excesso de religião ou religiões e temos escassez, carência de religiosidade, de espiritualidade. Não vai nenhuma crítica, mas é preciso reconhecer este fenômeno multissecular. A teologia enveredou para a formação de núcleos religiosos, as religiões, de um modo geral, se institucionalizaram, tornaram-se instituições políticas centradas em patrimônios materiais, em conquistar espaço, mas as religiões, até por conta da nossa precária evolução, se divorciaram, se distanciaram do grande papel que lhes cabia e lhes cabe. Vamos recordar, para melhor explicar, aquela pergunta formulada pelo fariseu ao se aproximar do Mestre: Senhor, qual
o maior mandamento da lei? Você conhece a resposta? Muitos dos nossos telespectadores também. E Jesus respondeu com clareza: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não teremos tempo num programa rápido como o nosso, mas aí, André, está a solução para todos os enigmas individuais, institucionais e coletivos da humanidade. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse mandamento vem de Moisés, há mais de 3.000 anos. E 3.000 anos depois, pouco mais, a humanidade ainda não ama a Deus sobre todas as coisas. Ainda tem muitos bezerros de ouro. Tem muitos bezerros de ouro. O Cristo disse: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Há uma inversão de valores. Nós buscamos primeiro todas as coisas e esperamos que às vésperas da morte Deus nos abra as portas de uma felicidade para a qual não trabalhamos. E amar o próximo como a si mesmo. Isto pode ser resumido, esses 3 mandamentos, que são um, pode ser resumido em 2 palavras: Pai Nosso. A humanidade ainda não entendeu essas 2 palavras, André. Pai Nosso. Pai, o princípio da paternidade divina. Nosso, instituindo a fraternidade entre os homens. Então tem muito ismo na humanidade. Mas está faltando Deus. No século XVIII, um pensador foi taxativo. O homem perdeu o endereço de Deus. 200 e tantos anos depois, ainda não encontramos esse endereço. É impressionante como não sabemos, ou desprezamos, ou esquecemos que o próximo é o nosso irmão, tão importante para Deus quanto nós somos, tão amado por Deus quanto nós somos, sem privilégio, sem distinção de raça, credo, cor, condição social, econômica, política, cultural, moral, não interessa. E nós não prestamos atenção no Cristo do Evangelho, um Cristo amando, servindo a todos, indistintamente, incondicionalmente. Ainda falando do Cristo, algumas coisas no Evangelho, às vezes nós passamos por elas, né? E não damos uma atenção como deveríamos. Porque ainda nós queremos um Cristo que, em tese, faça a nossa parte. O meu Cristo, diferente do seu, propriedade particular. Outro dia nós brincávamos, né? Nós fizemos algumas empresas privadas, né? A minha religião, Sim. O meu Deus, o meu Jesus, né? Assim, Sim. Como se, né? Mas está tudo certo. Aonde nós queremos chegar é o seguinte: Jesus, quando ele era abordado, que alguém chegava ao Cristo e pedia algo, ele dizia assim: por que me procuras? O que queres que eu faça?
e depois ele vai afirmar: a tua fé te salvou. A grande solução está no Cristo ou em como nós nos aproximamos dele e aí falamos da fé, raciocinada, é claro. No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Buscai e achareis, nós temos ali alguns subitens. O primeiro subitem tem por título Ajuda-te, que o céu te ajudará. Eu sei que os nossos telespectadores entenderão o meu pensamento. Nem Deus, André, nem o Cristo, nem o anjo de guarda, nem a espiritualidade fazem tudo por nós no sentido absoluto. Concordamos que Deus é a previdência perfeita, a providência perfeita, mas Deus não nos substitui na parte que nos cabe. Exemplos da natureza. Deus dá a asa ao pássaro, mas voar é da responsabilidade do pássaro. Deus dá água gratuitamente para o peixe, mas nadar é da responsabilidade do peixe. Para o homem, Deus dá a terra, dá o ar, dá o sol, dá a chuva, dá a semente, mas o plantar, o cuidar, o colher é da nossa responsabilidade. Portanto, todo bem que queremos para as nossas vidas, encontramo-lo em Deus, encontramo-lo no Cristo, encontramo-lo na espiritualidade. Mas há uma parte que é nossa, intransferível, que vai ensejar a Deus nos abençoar. Ainda recentemente, nos Mensageiros de André Luiz, eu encontrei esta pérola de Emmanuel. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. Está no prefácio. Concurso quer dizer contribuição, ajuda, auxílio, não é? Então, mas Deus concorre, mas não nos substitui. Portanto, qualquer bem que anelamos, saúde, paz, alegria, felicidade, segurança, precisamos perceber qual a parte que nos compete e realizarmos esta parte, certos de que Deus proverá o mais. Então nós chegamos naquela questão como colocada para o Cristo, né? Quando chegavam para ele e diziam: o que pedes? O que queres? Sim. Né? A grande questão é, quando pedimos ao Pai, né? Tem uma passagem do Cristo que diz: imagine vosso Pai que estás nos céus, que quando você, se um pai material você pede um pão, ele não te dá uma serpente, tá? Sim. Então assim, a grande questão é a providência e a previdência, ou que estamos pedindo, mergulhados ainda na falta da religiosidade? É interessante, você falando isto, eu me recordei daquela passagem específica em que um cego se aproxima de Jesus e Jesus pergunta exatamente isto para o cego: que queres que eu faça? Veja bem, perguntar para um cego o que o cego quer. Ele quer enxergar.
Não necessariamente. Nem todo surdo quer ouvir, nem todo cego quer enxergar, nem todo doente quer se curar. Nesta passagem evangélica, o cego diz: Senhor, eu quero enxergar. Mas tem cego que prefere continuar cego para continuar esmolando. Em Adamantina, tem lá na Santa Casa o hospital, o setor que cuida dos doentes renais, submetidos à hemodiálise. Pois lá no setor da hemodiálise, há pessoas que se submetem à hemodiálise 3 vezes por dia, por semana, mas não entram na fila do transplante, porque se forem transplantados, vão perder o auxílio doença que recebem do governo federal. Prefere continuar doente, fazendo hemodiálise, do que ter um rim saudável e com isso ter que trabalhar novamente. Então, quando o Cristo perguntava, não é para que o Cristo soubesse o que o outro queria, porque o Cristo sabia tudo por antecipação. É para dar ao interessado a oportunidade de auscultar a si mesmo para que ele dissesse exatamente o que ele quer. Então o Cristo sondava e, consequentemente, chamava o outro à responsabilidade. Muito bem, você quer enxergar, mas estava embutido aí uma outra questão. Tá, você quer ouvir para quê? O que você vai fazer com os seus ouvidos depois? Você quer enxergar para quê? O que você vai fazer com a sua visão? Tá, você quer voltar a andar? Sim, mas o que você vai fazer com os movimentos? Porque o Cristo tinha, sim, condições e o desejo de curar fisicamente as pessoas, mas, sobretudo, ele queria a cura espiritual, para que aqueles doentes da alma, curando-se espiritualmente, não viessem depois a enfermar organicamente. Ficou confuso o pensamento? Não, é assim. Nós temos hoje, e esse é o tema da nossa conversa, a falta da religiosidade. Sim. Mas não tem falta do pedido. Não. Independente dos 90%, dos 70%, pedir, todos pedem. E nem sempre pedem com juízo. Sim, e aí nós estamos chegando na reflexão, né, que queremos aprofundar. Prezado telespectador, Deus vai e nos ajuda sempre. A grande questão é: o que queres? O que pedes? Sim. E como é que fica a questão da fé para salvar se nós estamos distantes da religiosidade? Fé, você sabe, muitos telespectadores sabem, fé não é transferência de responsabilidade. Quando alguém diz, se Deus, um exemplo, diz o jovem, se Deus quiser, eu passo no vestibular. E não passa. Mas Deus quer. Não podemos concluir que ele não passou porque Deus não queria. Diz o desempregado, se Deus quiser, eu vou conquistar emprego. Não conquistou emprego. Não é porque Deus não queria. Fé deve ter uma outra compreensão. Primeiramente, fé significa conexão, aderência.
Ter fé em Deus significa ligar-me a Deus, conectar-me com Deus, para que eu possa aliar a minha força com as forças de Deus e aí me tornar apto à realização dos meus propósitos. O apóstolo Paulo foi claro: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, em Deus, no Cristo, a força, mas o fazer é de minha alçada. Então, a fé é este sentimento que nos conecta com Deus, nos conecta com a vida, com a espiritualidade e ilumina a nossa trajetória. A fé pode ser comparada a uma lâmpada acesa que ilumina o nosso caminhar. Portanto, ela não é um recurso de menor esforço para a solução fácil dos nossos questionamentos. Isaías, o programa Visão Espírita caminha para o seu encerramento. Conversamos um pouco sobre Jesus, falamos do Sermão do Monte, conversamos sobre a fé, sobre a misericórdia divina. Deixe para o nosso telespectador uma mensagem em 1 minuto sobre Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, fora do Cristo, estaremos palmilhando não pelo caminho, mas por atalhos. Sendo Ele a verdade, fora do Cristo, estaremos enganados. E se Ele é a vida, fora do Cristo é a morte da alegria, a morte da esperança, a morte do entusiasmo, a morte da coragem, a morte de todos esses recursos que precisamos para bem enfrentar e vencer as vicissitudes. Cumpramos as nossas obrigações perante a vida transitória, mas nos recordemos sempre de que somos filhos de Deus, irmãos do Cristo, espíritos imortais a caminho da grande evolução. Um dia, certamente, atingiremos a plenitude. Até o próximo Visão Espírita. Se tiver um tempo, lembre-se de ler o Evangelho. Lembre-se de ler sobre Jesus. Faz um bem. Pense nisso.